Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. Depois de um bom tempo, eu volto aqui com uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. A mensagem que você vai ouvir hoje é uma mensagem que nós gravamos aqui na igreja em um de nossos cultos. É um trecho da mensagem, na verdade. E eu gostaria que você, se possível, deixasse aí o seu joinha, compartilhasse o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Ouça a mensagem até o fim. Você não vai ver a minha imagem, é apenas o áudio. Então dá de repente aí para você escovando os dentes, dá para ir lavando a louça, dá para ir se trocando para ir para o serviço e ouvindo a mensagem que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Fique com a palavra de Deus em nome de Jesus. Irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes e vou falar sempre, que nós temos que saber diferenciar o que é acreditar em Deus e o que é ter fé. São duas coisas que parecem a mesma coisa, que as pessoas confundem, mas que não é a mesma coisa. Crer em Deus é uma coisa, acreditar que Deus existe é uma coisa, e ter fé é uma outra coisa. Porque a Bíblia diz assim, você acredita que existe um só Deus, você faz bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então, acreditar em Deus, irmão, crer que Deus existe, isso a maioria da humanidade acredita. Tá? Tem aqueles que se denominam ateu, que não acreditam em Deus, mas a grande maioria, né, da humanidade crê que existe Deus. Agora, ter fé é outra coisa. Por quê? Crer em Deus, por que você crê em Deus? Cada um vai ter uma explicação. Eu creio em Deus porque eu acredito, por causa da natureza, por causa das pessoas, porque eu já vi isso, vi aquilo. Então as pessoas acreditam em Deus e em deuses por mais diversas coisas. Tem gente que acredita em mitologia, tem gente que acredita em coisas que nem é Deus, mas ela acha que é Deus. A fé, irmão, é outra coisa. A fé, ela está firmada em uma... A fé está firmada em uma palavra, tá? Lembra, a fé vem pelo... ouvir a palavra. Então, se não tem palavra, não tem fé. Pode ter crença, pode ter desejos, pode ter pensamentos positivos, pode ter vontades, mas não fé. E aí eu quero te explicar isso para você não se enganar, para você não se confundir. Tem gente que diz assim, eu tenho muita fé. Você fala, mas a sua fé está firmada em qual palavra? Não, não é palavra. Eu tenho fé em Deus. Não tem fé em Deus. Ela crê em Deus. Ela acredita em Deus. Repito, fé é palavra. A fé, irmão, ela é firme. Lembra? É o firme fundamento. A fé, ela não se move. A fé, ela não é uma coisa hoje e é outra amanhã. A fé é essa casa edificada sobre a rocha. Que vem a água, do jeito que vier, vem a correnteza, pode bater com força e não a pode abalar. Não é que não a pode derrubar. Não pode nem abalar. Ela não abala, irmão, não mexe com ela. A correnteza vem, bate, ela não mexe, porque ela está firmada sobre a rocha. Se abalar, não está sobre a rocha. Então, pastor, como eu sei que eu tenho fé? Uma maior prova que você tem fé ou não é na hora que a correnteza bate. É na hora que vem a prova. É na hora que vem uma luta, uma má notícia, uma perseguição. É nessa hora que a gente prova se a gente tem fé ou não. Para mim, irmão, essa pandemia que começou no ano passado foi um divisor de água para a gente ver quem tem e quem não tem fé. Muitos religiosos, muito crentes que arrotam fé, eu tenho muita fé, mas na hora que bate o perigo, se assusta, se amedronta, se covarda, fica desesperado, tem medo de tudo. Então, isso não é a fé. Irmão, a fé, eu repito, ela é um firme fundamento. A fé está edificada e nada abala ela. Então, se abalou, é porque não é fé, não está firmado na fé. Eu não estou dizendo que você não possa ficar triste, eu não posso dizer que às vezes você fica um pouco chateado com as situações, mas isso não é abalar. Abalar, irmão, é mexer com a estrutura toda. Abalar é deixar tudo meio fora, bagunçado, você fica assustado, fica com medo. Então, quando está na fé, não abala. Fiquei triste, aconteceu uma situação, fiquei um pouco triste, mas não estou abalado. Eu estou firmado, eu estou em Cristo, eu estou tranquilo. Pastor, estou desesperado, não sei o que fazer, pastor. Eu não corri para um lado, corri para o outro. Não, isso não é fé. Tá? Então, como a gente faz para ter essa fé? Porque se a gente não tiver esse entendimento, irmão, Jesus está dizendo, não adianta me chamar Senhor, Senhor, se você não fizer o que eu estou mandando.
E o que Jesus manda? Irmão, Jesus manda muita coisa, tá? Não vou aqui falar de tudo. Mas dentre muitas coisas, irmão, o edificar sobre a palavra é você vigiar e orar. Tá? O que é vigiar e orar? A gente sempre acha que vigiar é ficar tomando cuidado com o diabo, né? Ah, tem que vigiar, irmão. Olha o diabo aí. Vigia, irmão. Toma cuidado, vigia, é o pecado. E isso também é vigiar. Mas não é só isso. Irmão, vigiar é prestar atenção. É estar ligado. Quando Jesus falou para os discípulos vigiar e orar, ele está falando, ó, vocês ficam atentos, fiquem em oração, fiquem ligados no mundo espiritual, porque a prova está aí. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele diz, olha, fiquem ligados. Aí quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e diz, gente, vamos orar, vamos buscar, não fica dormindo não. Então o que é vigiar? Vigiar é você estar sempre em oração. É você estar sempre meditando na palavra. Irmão, você não pode acordar, sair de casa sem uma palavra. Você sair de casa sem uma palavra, você está saindo sem a espada. E sem a arma, você é uma presa fácil para o inimigo. Não estou dizendo, e aí eu falei isso no culto de terça-feira online que a gente teve, alguém falou assim, pastor, eu não tive tempo nem de meditar, porque a vida é corrida, tem muito trabalho, tem muita coisa. As pessoas acham que meditar é somente você parar tudo, pegar a Bíblia, sentar lá na cama, no sofá, e ficar lá meia hora lendo, meditando. Irmão, isso é o ideal. Tá? É lindo isso. Se você conseguir fazer isso, você vai ver que sua fé vai aumentar bastante. Mas eu entendo, não vou ser radical não. Meditar não é só isso. Irmão, você pode estar trabalhando, você pode estar no ônibus, você pode estar no carro. Aonde você estiver, você está aqui, ó, ligado na palavra. Pastor, mas que palavra? Não sei, pode ser a palavra que você ouviu aqui na igreja, pode ser uma palavra que você ouviu num vídeo da internet, pode ser numa mensagem que você leu na Bíblia. Pastor, eu li aqui, aquela palavra me chamou a atenção e eu comecei a meditar. Meditar, irmão, é ficar pensando. É você ficar pensando naquela palavra. Isso é você estar cavando, irmão, a vala bem funda, para que você encontre essa rocha. Eu falei isso terça-feira também. Se a sua mente não estiver ocupada com a palavra, ela vai estar ocupada com outra coisa. A nossa mente nunca está vazia, irmão. Já diziam os antigos, mente vazia, oficina do diabo. E irmão, isso é uma verdade, não é Bíblia, não está escrito isso na Bíblia, mas é uma verdade. Porque se a sua mente estiver vazia, irmão, o diabo entra. E aí eu vou usar algo que Jesus falou. Ele diz, quando o espírito imundo é expulso de uma casa, a casa fica limpa, fica adornada, fica limpinha. Só que se ela não for preenchida, se ela ficar vazia, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Ele vai ver ela vazia e vai trazer 7 piores do que ele. E aí é ruim. Então, se a sua mente, sua alma, não estiver cheia da palavra, está vazio. E aí vazio, irmão, o inimigo vem. E vem com força. E aí o que ele traz? Irmão, quando fala de 7 piores, as pessoas já pensam, nossa, a pessoa vai ficar possessa de demônio. Pode até ser em alguns casos. Mas, irmão, você pode pensar, olha, pensamentos negativos, medo, pavor, angústia, inveja, tudo que é de ruim começa a ficar na nossa mente. Aí você começa, vou repetir essa pandemia. No começo, irmão, as pessoas só ouviam ficar falando disso o tempo todo. Morreu não sei quanto, internaram não sei quanto, morreu. As pessoas entraram em pânico. Até hoje eu estou tentando entender a correria no mercado para comprar papel higiênico. Até hoje eu fico me pensando, o que aconteceu com esse povo? Por que eles saíram correndo para comprar papel higiênico? Será que é medo isso? Meu Deus, dá uma dor de barriga, meu Deus, eu tenho que comprar agora. Eu não sei, medo, não vamos poder mais sair de casa. Porque, irmão, até hoje eu fico me pensando, gente, o que levou esse povo a comprar um monte de papel higiênico? Acho que tem gente que tem papel higiênico até hoje. Estocou lá 1 ano atrás, tem até hoje papel higiênico. Irmão, é o desespero. As pessoas não raciocinam muito bem, as pessoas ficam desesperadas, porque o inimigo entra, aí vem as coisas ruins. Agora, se você firma na palavra, irmão, se você enche sua mente da palavra, o inimigo até tenta, irmão, porque o nome dele é tentador. Ele vai tentar, mas ele não consegue. Ele fica ao derredor, bramando como leão. Ele fica lá, tentando fazer barulho para assustar, para você correr, para você ficar com medo. Irmão, um dia eu vi alguém falando, agora eu lembro quem falou, que o leão, quando ele ruge, não é para pegar presa. Geralmente, quando ele ruge, você sabe dizer para que é? Porque você já viu, irmão, normalmente é a leoa, né, que ela caça. Mas já viu, eu vou falar leão. Já viu o leão caçando? Esses canais aí de Discovery, não sei o que, Animal Planet, você vai ver isso aí. Quando ele vai com calma. Ele vai quietinho. Ele fica esperando o tempo certo, sorrateiro. Porque se ele rugir, o que acontece?
Mas vai embora, sai correndo. Então, irmão, o animal, o leão, quando ele quer caçar mesmo, pegar, ele vai de mansinho, quietinho, ele não faz barulho. É para pegar de surpresa. O inimigo, irmão, ele sabe que ele não pode nos pegar. Então, o que ele faz? Ele fica rugindo. Para causar o que em nós? Medo, espanto, para a gente correr da fé, para a gente sair da palavra. Então, esse é o papel dele. Aí sim, quando a gente sai da proteção, porque a palavra nos protege, a palavra nos garante. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, já tomei a 2ª dose da vacina, agora eu estou tranquilo, agora eu estou sossegado, estou em paz. E que bom, e tem que ficar mesmo, né? Porque se você acredita, você tem que ficar em paz. Agora, eu pensei, é a mesma paz que eu tenho sem tomar a vacina. O que me dá essa paz? A palavra. Irmão, lá no começo Deus me deu eu não sei se vocês vão lembrar, eu lembro até hoje, a palavra que Deus deu lá no começo dessa pandemia, o ano passado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí tem outra palavra em Colossenses que diz, a vossa vida está escondida com Cristo. Aí, irmão, aquilo entrou no meu coração rasgando. A minha vida está escondida. Está em Cristo, está no tabernáculo do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nenhum mal se sucederá, nem praga alguma. Irmão, isso está comigo desde o início. E é isso que me faz descansar até hoje. Então, assim, a gente precisa de uma palavra. Mas não dá para ter as palavras se você não tiver paciência, se você não gasta tempo. Porque esse homem que, presta atenção que essas duas casas, uma é edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Está falando do crente e da pessoa do mundo? Irmão, está falando dos crentes. Por que está falando dos crentes? Porque os dois têm algo em comum. Acha para mim aí. O que tem em comum nessas duas pessoas que construíram a casa? Você sabe que eu gosto de fazer vocês pensarem, né? Para não ficar só ouvindo o que eu falo. Vou mostrar o versículo para vocês. Um está no versículo 47 e o outro está no 49. 47 e 49. O que há em comum entre os dois? Os dois ouvem a palavra. São crentes. Não são pessoas do mundo. São pessoas que estão ouvindo Jesus. Só que uma ouve e observa, presta atenção e pratica, e outras não praticam. Só ouve. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então assim, irmão, para você ouvir e observar, leva tempo. Você tem que gastar tempo. Por isso que eu sou chato com vocês. E eu falo, irmãos, meditem na palavra. Leem a palavra. É por isso que quando a gente vai fazer o culto online de terça-feira, eu falo, irmão, o que vocês meditaram? O que vocês viram na palavra? Porque não dá, irmão, para a gente vir aqui, ouvir a palavra, fechar a Bíblia e voltar para casa e já era. Você ouviu, mas você não está observando. E não dá para praticar sem antes observar. Porque você só vai praticar se você primeiro entender. Não tem como você fazer algo que você não conseguiu entender ainda. E lembra que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você ouvir a palavra e tentar fazer na carne. Você não vai conseguir. Não dá. Na carne, a carne não se sujeita a essas coisas. É algo que você tem que meditar, cavar, sabe? O homem que ouve, observa e pratica é o que cavou, que edificou a casa sobre a rocha. Mas antes de achar a rocha, ele fez o quê? Cavou bem fundo. Isso leva tempo. Isso leva um certo esforço. Sabe? É abrir mão de algumas coisas para poder estar ali edificando, para poder estar ali cavando. Às vezes pode ser que você cava num lugar. Irmão, quando a pessoa vai cavar, ela já sabe que tem a rocha lá embaixo, ela vai procurar. Ela vai procurar, não tem como saber. Hoje talvez até tenha, com a tecnologia que existe hoje. Tá? Mas vamos pensar lá 2000 anos atrás. Para saber se tinha uma rocha ali ou não, ele tinha que cavar. E se não achasse no primeiro lugar que cavou? Cavar em outro lugar. Irmão, leva tempo. Irmão, tudo que assim você quer ver bem sólido, vai levar tempo. Você quer ser um profissional bem consolidado, isso vai levar tempo. Você vai ter que levar tempo para aprender sobre a profissão, de repente vai ter que estudar, fazer até uma faculdade, dependendo do caso. Depois você vai começar a trabalhar, vai errar algumas vezes, e você vai chegando até o ponto. Agora, se você for uma pessoa que não quer se dedicar, não tem tempo, para mim não dá, é a pessoa que edifica sobre areia. Irmão, edificar sobre areia dá menos ou mais trabalho? Menos. Não precisa, nem pôs alicerce o homem. Levantou lá tudo. Não, aqui não precisa perder tempo. Esse negócio de palavra, não tem tempo para isso não. Negócio de ficar orando, indo para a igreja, isso aí não é para mim não. Eu tenho mais o que fazer.
Eu tenho minha vida, não tenho tempo para ficar lendo palavra, não. O pastor que lê lá e me explica. O pastor está lá para isso. Eu vou ficar perdendo tempo com isso, nada. Eu vou viver minha vida, eu vou assistir. E eu falei isso também na terça. Irmão, esse negócio de falar não tem tempo, não fala isso. Porque, na verdade, isso só é uma desculpa que a gente dá. É porque a gente não tem prioridade. Tá? Em vez da gente falar não tem um tempo para a palavra, é melhor falar a palavra não é prioridade para mim. Porque a gente vai ter tempo, às vezes, de assistir televisão, a gente vai ter tempo de ficar em rede social, a gente tem tempo, às vezes, de ficar sem fazer nada, fica batendo papo com os outros. Tempo a gente tem. O que falta para nós é prioridade. É colocar Deus em primeiro lugar. É colocar a palavra em primeiro lugar. Que bom que você ficou até aqui, que bom que você ouviu essa mensagem. E eu tenho alguns recadinhos para você. Mais uma vez te lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, ative o sininho da notificação e deixa aí o seu joinha, que isso fortalece o nosso canal. E se a mensagem falou contigo, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu quero deixar um convite para você que ouviu essa mensagem, você que é aqui da Zona Leste de São Paulo, eu quero convidar você para participar de um de nossos cultos. Os nossos cultos acontecem domingo às 8 e às 18 horas e quinta-feira às 19h30. Vai ser um prazer receber você aqui conosco. Igreja Amor Maior, Rua Santa Rita do Jacutinga, número 512, em frente ao Colégio Peliciotti, aqui no Jardim São Carlos, Zona Leste de São Paulo. É uma rua paralela à Avenida Águia de Aia, bem próximo ao McDonald's aqui da Avenida Águia de Aia. E se você tem sido abençoado com esse canal, por essa palavra, e você sente o desejo no coração de nos ajudar, de mandar a sua oferta, o seu dízimo, de contribuir com esse ministério, eu vou deixar aqui o Pix da nossa igreja, tá aí ó, igrejaamormaior@gmail.com. Faça se Deus colocar no seu coração. Você não é obrigado, você não precisa pagar nada. Esse canal está aqui para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima.